Bom, estamos falando sobre o Natal. E para este fim, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, um texto raramente usado para falar sobre o Natal, certamente. Colossenses capítulo 2. E vamos ficar de pé para a leitura dos primeiros 15 versículos deste capítulo. Colossenses capítulo 2. Paulo disse aos Colossenses: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Nosso Deus e Pai, ao voltarmos a nossa atenção à Tua Palavra, eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, pois cada um de nós traz para este lugar o seu próprio anseio, os seus problemas, a sua necessidade, a sua jornada, as suas dificuldades, as suas esperanças. E não há duas pessoas iguais nesse lugar, cada um traz uma carreira cristã própria, uma jornada própria. Mas servimos um só Cristo, a só fé, um só batismo, um só Senhor e Deus de todos nós. Então, Senhor, nós voltamos os nossos olhos para Ti e pedimos: fale, Senhor, fale a cada um de nós, aplicando a Tua palavra a nós, tocando naquelas coisas que nos impedem a avançar e criando em nós conceitos fortes para nortear a nossa jornada. Isto eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Todo ser humano, desde Adão
é idólatra por natureza. Cada um de nós, cada coração aqui, cada mente aqui é uma fábrica de ídolos. O ídolo é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. O ídolo, por mais grandioso e espetacular que seja, por mais admirável, é algo que nós controlamos, é algo que nós definimos. E então seguir ídolos é muito mais fácil, porque fazemos esta jornada nos nossos termos e não nos termos que Deus nos propõe. Seguir a Deus já é diferente. Seguir uma pessoa que nós ainda temos que conhecer mais é diferente. Exige de nós uma submissão, exige de nós a capacidade de aprender coisas novas, exige de nós uma abertura para o que Ele ainda haverá de nos mostrar e de nos ensinar. Quando se trata de ídolos, nós temos uma religião bem definida, bem enquadrada, já sabemos a cartilha, já temos tudo pronto e está sob nosso controle. Então a nossa fé, a nossa jornada se torna um projeto nosso e não um relacionamento com Deus. Há duas maneiras principais que nós fazemos ídolos. Uma delas é de criar explicações sobre Deus que conseguem enquadrar Deus nos nossos conceitos pessoais, nas nossas filosofias. Então nós dizemos que Deus é amor e nós já temos nossas ideias sobre o que é o amor, então nós dizemos Deus é isso que eu compreendo como amor. Em vez de dizer, não, eu quero aprender mais sobre Deus e aprendendo sobre Deus eu vou aprender sobre o amor. Não, nós dizemos, bom, eu entendo o amor e se Deus é amor, então eu já posso enquadrar Deus no meu conceito de amor. Isso é tão sutil e é tão real, mas é uma tentação que todos nós corremos. A segunda maneira, e essa foi a principal maneira que Paulo estava enfrentando no caso dos Colossenses, é de reduzir a fé a uma cartilha de obras que deveriam ser feitas e outras que deveriam ser abandonadas, ou seja, uma cartilha ética, uma espécie de manual de vida, um sistema de princípios de vida apenas. Então, podendo definir o que é um verdadeiro cristão, não precisamos de um relacionamento profundo com Deus, basta fazer o que um bom cristão faz, e aí nós nos damos por satisfeitos, dizendo, bom, então eu já sou um bom cristão, eu não faço isso, faço aquilo. E foi o que o jovem rico fez com Cristo. Ele disse, Senhor, como é que eu posso conhecer a vida eterna? Como é que eu posso ser salvo? Ele disse, bom, tem os mandamentos, honra pai, mãe, tal, não matarás, não furtarás, e todos esses desafios, ou seja, ele já tinha a cartilha dominada. Ele disse, mas uma coisa te falta, venda tudo o que você tem e siga a mim. Ele tinha a cartilha, mas ele não tinha Deus em sua vida. Ele tinha as regras, mas ele não seguia Cristo. E há muitas pessoas que apenas querem aprender as regras da fé, mas não seguem a Cristo. Aqui nós vemos esta justaposição entre a cartilha e a pessoa de Cristo. Paulo disse, assim que vocês receberam Cristo pessoalmente, siga a Ele pessoalmente. Assim que você recebeu Cristo pela fé, continua a viver com fé em Cristo. Este relacionamento verdadeiro, este relacionamento pessoal. Muitas igrejas se relacionam com Cristo corporativamente, apenas quando estão em comunhão, apenas quando estão na igreja, mas não conduzem um diálogo com Cristo ao longo da sua semana, não fazem leitura pessoal da sua palavra, apenas se contentam em vir para a igreja e ter uma espécie de experiência de Deus. Mas não, Paulo disse, em Cristo está toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a plenitude de Deus está em Cristo, e quem tem Cristo tem esta plenitude.
Isso quer dizer que nós temos que aprender dele, mais sobre ele, ouvir as suas palavras, ouvir a sua voz. Nós não podemos nos prender apenas a experiências, como Pedro tentou fazer. Quando Cristo subiu ao Monte de Transfiguração, ele levou Pedro, Tiago e João, e lá ele foi transformado. Enquanto ele orava, ele começou a brilhar, e então apareceu Elias e Moisés, e os dois falando, e Pedro ficou tão assim, e disse: Senhor, isso aqui é muito bom, que experiência forte, uma experiência transcendente. Vamos fazer 3 tabernáculos, vamos fazer 3 tendas. Para quê? Para poder controlar isso, para sempre ter isto. Nós queremos isto, queremos voltar a isso sempre. E Jesus disse não, e o pai teve que descer numa nuvem e dizer para todo mundo: calados, este é o meu filho, ouçam. E se eu puder resumir a espiritualidade verdadeira, como eu fiz uma série, acho que esse ano, início desse ano, que espiritualidade não é algo que você acha no espelho, não é algo que você consegue conquistar. Agora eu estou espiritual, olha só como eu estou, sabe, estruturado espiritualmente, já sou uma pessoa espiritual. Não, espiritualidade é saber mais dele, se aproximar a ele, aprender dele, compreender cada dia mais quem é Cristo. Quando nós falamos de Cristo, portanto, nós temos que falar o que a Bíblia diz a seu respeito, como também aprender com ele no nosso dia a dia. Nós aprendemos mais sobre Cristo entendendo, em grande parte, a sua história. É sempre a base, é o início, e é por isso que todo ano nós voltamos a acompanhá-lo pelo ano litúrgico, começando com o advento, a sua chegada. Nós chegamos eventualmente para a paixão de Cristo, para o período da quaresma, e o ano litúrgico vai de fato do início de novembro até o fim da Páscoa, ressurreição, e depois o dia de Pentecoste. E nós, por assim dizer, todo ano nós voltamos a acompanhar a história. A família da minha esposa ama a história da família e gosta, toda vez que eles se reúnem, eu ouço as mesmas histórias delas, da minha esposa, da irmã dela, os irmãos dele. Eles sentam e contam as mesmas piadas, as mesmas histórias, as mesmas travessuras que eles praticaram como criança. E parece que eles se realimentam, eles redescobrem quem elas são quando estão reunidas e falam sobre ficar fazendo corrida de automóvel nas ruas de Brasília à meia-noite com Nelson Piquet e essa turma, quando ainda eram garotos lá, e riem adoidado. E eu já ouvi tantas vezes que eu fico assim, sabe, mais uma vez ouvindo a história. É porque eu não sou da família, eu sou agregado. Você sabe que tem família que viveu tudo aquilo e depois de adulto já vem os agregados, né? Os genros, as noras. Então eu sou um agregado e eu chego lá e eu ouço sempre aquelas mesmas histórias que para mim hoje já não tem mais graça. E eu posso dizer isso porque ela não está aqui esta noite, mas ela vai ouvir a fita depois. Tem graça sim, meu bem, eu só estou... Acho que agora eu me queimei, né? Então... Essa é a nossa família. O nosso Pai, a presença do Pai foi por meio do seu Filho Cristo. Então nós lembramos a história, porque a história nos lembra quem somos, nos lembra o fundamento, nos lembra quem é aquele que é o autor, o objeto e o consumador da nossa fé. Tudo começou há 2000 anos na cidade de Belém. Ou será que não? Creio que nós podemos traçar essa história que é bem mais antiga, porque a história de Cristo foi profetizada, depois relatada e depois explicada. A explicação nós temos nas epístolas, nós temos nas cartas de Paulo, de Pedro,
E Tiago, o autor aos Hebreus, nos explica o que aconteceu. Todo o resto do Novo Testamento, os 4 evangelhos são o relato da história de Cristo, da sua chegada e principalmente da sua paixão. Porque se você olhar bem os evangelhos, você verá que a paixão de Cristo ocupa a parte principal de cada um dos evangelhos. É como se fosse a paixão de Cristo com uma introdução. Cada uma introdução um pouquinho maior. Chegando à paixão de Cristo, quase um terço do livro de João é sobre a paixão de Cristo. Então, o principal é a paixão de Cristo, mas tudo começa com as origens. Mas antes mesmo disto, nós temos as profecias, pois esse não foi um acidente histórico que de repente Deus transformou em bem. Não foi um mal que deu para o bem, não, foi algo que Deus planejou desde antes do início. A história de Deus neste mundo é a história de Cristo. Como Paulo acabou de dizer em Colossenses: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo não é uma ideia, Ele não é a encarnação de uma ideal. Cristo é uma pessoa que veio, que nasceu nesse mundo, mas que veio desde a eternidade e foi previsto desde antes do início. E nele, na pessoa dele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora, quando nós falamos da história, é interessante, agora eu vou só dar uma parte aqui. A grande parte da história do mundo foi escrito pelas pessoas que venceram as batalhas, venceram as guerras e que dominaram o mundo. Perguntaram uma vez para Winston Churchill se a história iria lhe tratar bem. E disse: certamente a história vai me tratar muito bem. Por quê? Porque eu vou escrevê-la. E são os vitoriosos que escrevem a história, são os notáveis, são os generais, são os presidentes, são os conquistadores, ou eles, ou pessoas amando deles. São as pessoas admiráveis, e notavelmente admiráveis, e admirados até na sua própria época. Mas a história de Cristo não é escrita dessa maneira. A história de César foi de grandes conquistas. César foi um homem tão marcante que os líderes da Europa usaram o seu nome, derivados do seu nome, versões do seu nome. César, o Tsar russo, era um César, né? O Kaiser, César. César marcou todo o continente. Napoleão, muito influente, vencedor de grandes batalhas. O próprio Trump está escrevendo a sua história hoje. Pode não gostar dele, mas ele está deixando o mundo de cabelo em pé. Ele está marcando o seu lugar na história. Mas a história de Deus é diferente. Essa história, para nós, para o nosso governo, porque certamente a história de Deus não tem princípio. Ele é eterno desde sempre, que é um conceito difícil para mim. Aliás, é impossível para qualquer um de nós. Eu entendo que coisas podem não ter fim. Isso vai durar para sempre. Tá bom, até aí, ok, entendi, não vai ter fim. Mas dizer que Deus nunca teve início, isso não entra na minha cabeça. Isso dá um nó, porque ele estende para além da minha capacidade cognitiva, pois eu sou limitado pelo tempo e pelo espaço. Mas para o nosso governo, a história de Deus neste mundo e a história de Cristo não começa em Belém, não, começa no jardim. Abra então Gênesis capítulo 3. Vou ler os primeiros 15 versículos deste capítulo.
Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 15. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Neste único momento, o mundo sofreu uma revolução, uma convulsão espiritual de uma envergadura inimaginável. Toda maldade que há no mundo entrou no mundo neste momento. Neste momento, o homem que tinha recebido o domínio de todas as coisas, dos animais, de todos os seres vivos, perdeu o seu lugar, perdeu o seu domínio. E desde então nós falamos do mundo como um lugar onde Satanás é o Senhor. Satanás é o Senhor deste mundo. O paraíso, não mais regido pela lei do paraíso, passou a ser regido pela lei da selva. A natureza se tornou um lugar perigoso. Eu duvido que antes da queda do homem houvesse baratas. Eu acho que baratas são... Quantos concordam que baratas são fruto do pecado do homem? É a única explicação. Ou talvez o medo de baratas é que foi fruto do pecado. Pode até ter havido baratas. Eu não sei. Eu tenho vasculhado as escrituras e eu não acho explicação por baratas. Mas eu sei que o mar que é belo é também perigoso. A natureza que é maravilhosa também oferece toda sorte de perigo. Quando nós falamos sobre os novos céus e nova terra, falamos sobre o leão deitando com o cordeiro, ou com o leãozinho. Hoje, se o leão deitar com o cordeiro não pegará no sono. Mas fala de um tempo quando haverá paz entre os animais também, as árvores baterão palmas.
E diz mais, em Romanos 8 diz que a própria natureza geme pelo dia da sua redenção e da revelação dos filhos de Deus. Geme pela volta de Cristo, porque Ele veio em carne, não somente para remir os que Deus salvaria, mas também toda a natureza, e haverá novos céus e nova terra, e voltaremos a ser regidos pela lei do paraíso. A terra voltará a ser um jardim, mas hoje não, hoje nós somos sujeito à violência. Paulo diz em Romanos que a natureza geme e é sujeita à violência. Neste momento, o homem perdeu a sua razão. Como assim? Conversou com Deus? Não, Romanos 1 deixa muito claro, nós lemos uma parte de Romanos 1, mas uma outra, ele continua falando sobre Deus, e como o homem rejeitou a glória de Deus, e ele passou a ser um idólatra, passou a cultuar imagens de si mesmo e até de animais, começou a confeccionar imagens para adorar, rejeitando o verdadeiro Deus, e mais, ele se tornou um tolo, se acha sábio, mas de fato o homem sem Deus é um tolo. Seu entendimento ficou obscurecido, e por mais que ele pense, ele não pense corretamente, ele não pensa corretamente, ele pensa erradamente. A mente humana sem Deus não raciocina direito. Claro que ele pode juntar 2 mais 2, ele pode analisar um microscópio, ou pode lançar o homem para levar o homem para a lua, mas ele não tem inteligência moral divina, ele não entende o mundo como Deus o criou. Foi neste momento, num jardim, por causa de um ato de desobediência, que tudo mudou. E neste momento, identificando o vilão da história, que foi a serpente, foi previsto um que viria para lhe tirar a autoridade. Como que ele diz isso? Ferirá a sua cabeça. A frase claramente demonstra que o poder que ele tinha a partir daquele momento seria rompido. Ele seria destituído do seu lugar de autoridade, e viria aquele que, embora ferido no seu calcanhar, ou seja, essa frase descreve a humanidade daquele que é semente da mulher. Esse viria, ou seja, nós estamos falando da primeira profecia a respeito do menino na manjedoura em Belém. Este é aquele que viria para corrigir tudo que havia sido corrompido, para inverter tudo que tinha sido estragado, para quebrar o poder daquele que tinha subvertido todo mundo e tomado o poder sobre este mundo. E o que nós lemos agora em Colossenses foi o cumprimento. Veja só, voltando para Colossenses 2, versículos 13, 14 e 15. Eu vou ler de novo, não precisa abrir de novo, se quiser apenas ouvir. Diz: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre elas na cruz. Na cruz ele derrotou. Embora o calcanhar ferido, a sua carne ferida, naquele ato, ele derrotou a antiga serpente, fazendo dele um espetáculo. Literalmente o texto quer dizer, ele envergonhou, ele expôs ao ridículo o poder do inimigo, dos principados, das potestades e do próprio príncipe deste mundo. Ele expôs ao ridículo, ele venceu na cruz do Calvário. Agora, Natal é uma história para os que não são da família, para os agregados.
É uma história que não faz muito sentido. É uma história até meio sem graça, tanto que preciso acrescentar Papai Noel, e trenó, e renas, e neve, para que tenha graça, porque para o mundo, Natal não tem graça. Uma manjedoura em Belém é bonito, faz um cartão postal bonito, mas não faz muito sentido. E é interessante porque a história de Deus não foi escrita como a história dos homens. As coisas mais importantes aconteceram longe dos centros de influência. Tudo aconteceu de errado no jardim. Também o início da vitória de Cristo começou quando ele veio e nasceu de uma família pobre, num balneário de uma província problemática do Império Romano. Uma província que os próprios militares não queriam servir, não queriam ser mandados para lá. Geralmente eram mandados para lá como castigo por terem perdido batalhas. Então eram mandados para Galileia para cuidar da Galileia. Pôncio Pilatos estava de castigo. Por isso que ele foi tão facilmente amedrontado pelo Sinédrio quando disseram: se você deixar esse homem viver, não vai ser amigo de César. Ele já estava, digamos, meio assim, de castigo, porque para servir da Galileia não era prestígio para ninguém. Um lugar sem importância. Israel, para o Império Romano, longe de Roma, um lugar. E mais, Cristo nasceu de uma família pobre, dentro de um estábulo, deitado numa manjedoura, onde eles colocavam a comida dos animais. Era um lugar insalubre. Nós temos uma ideia muito higienizada da noite de Natal, é muito bonito, né? A minha esposa coleciona presépios. Minha casa está cheia de presépios, está espalhada de presépios. Tem presépios de pelúcia, tem presépios de madeira que eu trouxe da África do Sul, tem presépio de toda sorte. Presépios bem bacanas e outros assim, bem simples, né? Aqueles presépios, aquelas figuras lá no Nordeste, assim, tipo naif, né? Fantásticos. Então ela espalha, e é muito bonito o presépio, sempre tem, né? Pai, mãe, José, Maria, neném Jesus, tudo limpinho, uma coisa cheirosinho, legal, tal, e tem aí um jumento, mas é bonitinho, o jumento não cheira mal, é um jumento assim, tão bacaninha e tal, e ainda tem um anjo lá atrás, e tal, é uma graça, uma coisa linda, muito legal. Mas vamos falar a verdade, era um lugar que fedia. Se você já visitou fazenda, ou cresceu na fazenda, ou viveu algum tempo na fazenda, sabe que fazenda é bonito em cartão postal, mas de perto, né, a não ser que você goste disso, mas cheira mal, especialmente onde guarda os animais. Então Jesus nasceu num lugar fedorento, num lugar sem prestígio, de uma família pobre, deitado numa manjedoura e visitado por quem? Pastores. Gente, ser pastor era talvez o trabalho mais desprezado de todo Israel. Hoje em dia nós temos essa ideia prosaica sobre o pastor de ovelhas, e você tem Davi lá, né, ao lado das ovelhas, com a sua harpa, cantando, de repente um leão chega ali, matou o leão, tal, e todo mundo, poxa, pastor, herói. Não, mas quando José disse para os seus irmãos: quando vocês se apresentarem a Faraó, digam que vocês são pastores, mas que vocês nasceram assim, viu? Que vocês não tinham escolha, nasceram para querer. Por quê? Porque para os egípcios e para todo o Oriente Médio, pastores eram assim, gentalha. Essa palavra existe ou é só Chaves que usa gentalha? Eu não sei. Mas é assim, era, sabe, era gente assim, era uma profissão necessária, mas, então nós temos semente da mulher que vai
quebrar o poder de Satanás que subjugou todo mundo, de onde veio toda a maldade, que deu inspiração a todas as guerras e as maldades do homem e tal. E vem esse conquistador, ele nasce de uma família pobre, numa província sem importância e problemática, no fim do mundo, e ainda está numa manjedoura que cheira mal, onde ainda tem restos de comida que os jumentos comem, que os porcos comem, que os camelos, tinha camelos, os camelos comem, e camelos cospem, também cheiram mal. Ele está lá, e então vem a procissão para celebrar a sua chegada. Pastores. É difícil a gente avaliar o quão sem importância este momento parecia ter. O máximo que tinha eram homens que vieram de longe, que eram estudiosos das estrelas. Nós chamamos eles de reis magos. A Bíblia não diz que eles são reis magos, eram pessoas que eram astrólogos, é o que eles eram. Eles seguiam as estrelas e liam nas estrelas, e de fato apareceu uma estrela que marcou o lugar onde Jesus nasceu. A natureza celebrou, o céu celebrou, o céu se abriu, se descortinou, e apareceram legiões de anjos que cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foi uma celebração, uma estrela, apareceu uma estrela, ou seja, toda a natureza sabia o que estava acontecendo, mas os homens não. E os homens raramente entendem o que Deus está fazendo. Quem é da família valoriza a história, quem não é, acha estranho e sem muita importância. Mas a sua história continua a ser problemático, porque embora ele tivesse alimentado 5.000, ele era um rabino, ele se tornou um filho de carpinteiro, mas ele, aos 30 anos de idade, começou uma jornada de rabino, de mestre, e de fato alimentou os 5.000, se tornou um fenômeno na Palestina. Durante 3 anos pessoas seguiam atrás dele, correndo atrás dele para serem curadas, para serem libertas, e foi um frisson. Onde ele fosse, gente subia em árvore e chegaram a abrir o telhado onde ele estava para baixar um homem aleijado, faziam de tudo para chegar nele. Mas depois de 3 anos, ele foi executado como um ladrão, fora da cidade de Jerusalém, entre 2 outros ladrões. Quando ele ressuscitou, ele não procurou Pôncio Pilatos, ele não procurou César, ele procurou os seus e deixou com eles a história, que foi registrado por homens também razoavelmente humildes. E 10 dias após ele ascender ao Pai, só havia 120 seguidores, depois de alimentar 5.000. Isso não é campeão de audiência. Quando só sobra 120 pessoas, eu não diria que foi uma carreira vitoriosa, bem sucedida. No entanto, o que ele fez quebrou o poder de Satanás. Fez o espetáculo público, envergonhou todos os principados, ele despojou os poderes, literalmente ele despiu. Ele despiu o conceito de riqueza, de importância, de celebridade. Ele despiu o conceito de poder humano, ele despiu o conceito de vitória humana. Ele venceu perdendo e sendo crucificado. Ele venceu sendo um homem pobre. Quando chegaram para ele e disseram: eu quero te seguir, ele disse: olha, eu não tenho nem onde deitar a cabeça. Quando ele tinha que pagar o imposto mínimo, uma moeda só, era um imposto simbólico, ele teve que mandar Pedro pescar um peixe e tirar da boca do peixe 2 moedas para pagar para ele e para uma moeda que pagaria tanto ele como para Pedro. Nem isso ele tinha. Ele não tinha como pagar o imposto mínimo. Nós estamos falando de alguém que, para todos os efeitos, não tinha nenhuma importância neste mundo. Nenhuma. Muitos acham que a igreja, para ser a igreja, tem que aparecer, tem que mostrar sua cara, tem que ser forte, importante e influente.
mas não é verdade. Deus usa as coisas sem importância neste mundo para humilhar os que se consideram importantes. Ele usa os simples para humilhar os que se acham sábios. Ele usa os pobres para humilhar os que se acham ricos. Deus inverte tudo, porque Deus não precisa de nada disso. Tanto que Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aqui vem uma coisa importante sobre o Natal. O seguidor de Cristo não é alguém que admira Cristo, é alguém que crê em Cristo. O seguidor de Cristo não é alguém que admira a igreja. O seguidor de Cristo é aquele que tem fé naquele que olhos não veem hoje, mas que sabe, que conhece no seu coração, tem um relacionamento pessoal com este Deus e sabem que seus pecados são perdoados e que Deus mudou todo o seu viver. O justo viverá pela fé, não pela admiração que tem por uma igreja vitoriosa, e sim por uma igreja sofredora. Paulo disse em 1 Coríntios 1, abra 1 Coríntios 1, versículo 20. Paulo disse: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A Veja, a época, o super interessante, vão fazer matérias dentro de poucos dias sobre Jesus. Vão questionar a sua divindade, vão questionar se de fato foi uma figura histórica ou uma figura criada por pessoas habilidosas em literatura. Vão criar toda sorte de narrativa para entreter, e afinal, é época do ano, é esperado fazer algo assim. Todo ano fazem, vão fazer de novo e vão confundir tudo. Vão falar sobre evangelhos perdidos, sobre pergaminhos perdidos, sobre evangelhos espúrios que não tem nada a ver com a Bíblia, sobre a teoria que talvez Jesus tenha realmente casado com Maria Madalena e essas coisas todas. O mundo confunde tudo. Por quê? Porque a verdade é que Cristo não fez questão de provar ao mundo o que fosse. Ele poderia ter conquistado o mundo, poderia ter chegado em grande estilo, poderia ter nascido rei ou filho de César, poderia ter descido da cruz sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ele poderia ter chamado legiões de anjos. Certamente foi a tentação que Satanás propôs a ele. Satanás levou ele para o alto do templo e disse: lance-se aqui de cima, mostre que você tem poder. Ele se recusou. Pediram sinais a ele.
Os estudiosos, os fariseus, os saduceus, nos mostrem um sinal e nós vamos crer. Ele disse, só os iníquos, uma geração iníqua pede sinais. Sinais são para descrentes, não para crentes. Bem-aventurado aquele que ouve e crê. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Porque quando Deus fala, Ele fala ao nosso íntimo, Ele fala em verdades que Ele salva, não podemos ignorar ou rejeitar. Eu não sou admirador de Cristo, eu sou crente em Cristo Jesus. Eu não admiro a igreja, eu sou crente naquele que continua a sustentar a igreja. A igreja é um lugar problemático, nós somos problemáticos, é uma instituição imperfeita, cheio de pessoas imperfeitas. Não existe uma igreja perfeita, não existe uma igreja que esteja acertada. Todos nós estamos em processo, todos nós somos complicados, mas o Deus que opera na igreja, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é admirável. Essa história singela do Natal não é apenas uma história bonita e comovente de um neném e de pais humildes. O mundo vai celebrar isso. Junto com o Papai Noel, vão misturar tudo. Vai ser aquela salada, aquela gororoba festiva de fim de ano. Mas Natal é o cumprimento desta e tantas outras profecias a respeito da vinda daquele que venceria quem estragou o mundo. É a salvação de uma humanidade mergulhada em violência e trevas. É o início dos últimos dias, nos quais todo o que clamar por Deus será salvo. Pois Ele de fato feriu a cabeça da serpente, tirou seu poder e nos comprou de volta da morte. Por isso terminamos com 1 Coríntios 15. Abra 1 Coríntios 15, agora em versículo 50. Primeira Coríntios 15, versículo 50. Diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Qual é o sinal dos que creem? Qual é a marca dos que creem? São aqueles que permanecem, são aqueles que são fiéis, são aqueles que trabalham na obra do Senhor, cuja vida é uma missão. A minha vida é uma missão, a sua vida é uma missão.
Paulo disse: quer nós comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Este relacionamento com Ele, essa contemplação da sua glória, este perdão que Ele comprou para nós, é a razão da nossa vida. Nós não procuramos seguir uma cartilha para nos sentir certinhos, para nos corrigir e sentir que somos, afinal de contas, pessoas boas. Eu não sou, eu sou um miserável pecador, salvo pela graça somente. Eu sou filho de Adão. Todos nós somos filhos e filhas de Adão e Eva, somos pecadores. E continuamos pecadores, mas hoje salvos pela graça, por causa daquilo que Ele fez na cruz. Ele opera em mim. E enquanto eu me pegar a Ele, enquanto eu estou com Ele, eu sei que Ele me sustentará. Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem, não em que, mas em quem eu tenho crido. Nós celebramos a sua história, sabemos quem Ele é, estamos aprendendo a cada dia mais e mais sobre Ele. Nos aproximamos mais e mais. Paulo disse: eu não vou dizer que eu já cheguei lá, mas uma coisa eu faço, eu sigo para o alvo. Uma coisa eu faço, o quê? Conhecer Cristo. Nem que seja no sofrimento, conhecer Cristo, para um dia estar com Ele eternamente. Nós não vamos passar a eternidade sentados numa nuvem, tocando uma harpa, vestidos de branco. Isso não tem graça. Desenhos animados falam disso, né? Mostra assim alguém sentado em uma nuvem, blém, blém. Isso não é o céu. Isso não é o céu. O céu será contemplar com os nossos olhos aquele que deu a sua vida por nós, e nós diremos: é o Senhor. É o Senhor que me comprou de volta da morte. E nosso coração vai explodir. Nossa alegria será incontida. A nossa gratidão será eterna, a celebração nunca terminará. Nós éramos perdidos, dignos de perdição, inimigos de Deus, filhos do pecado, filhos da ira, filhos da maldade, e Ele veio. Ele veio. Essa história marcada pela chegada do Redentor, deitado numa manjedoura, num lugar sujo, num lugar simples, num lugar desprezível, celebrado por pessoas também desprezíveis. E Ele continuou assim ao longo da sua vida, seguido por pescadores, homens brutos, homens broncos. A primeira pessoa que viu Ele ressuscitado foi uma ex-prostituta. Mulheres não podiam nem prestar depoimento em tribunais, porque não eram críveis naquela época, ainda menos uma prostituta. Mas foi a primeira pessoa para quem Ele se mostrou. Olhe só como Ele é compassivo, como Ele é maravilhoso. Ele escolhe as coisas simples, as coisas baixas, as coisas desprezíveis, para revelar a sua glória e a sua dignidade. Muitos querem uma religião de filosofias bonitas, com explicações para tudo. Outros querem uma religião que mostra como podem ser pessoas boas, que ensinam a fazer coisas certas. Mas a fé cristã não é nenhum nem outro. A fé cristã nos confunde, ao ponto de Jesus ter que dizer: bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa, porque Ele era escandaloso, Ele foi escandaloso, sentou com prostitutas e publicanos. Ele fez coisas que ninguém entendeu. Quando Ele estava fazendo um sucesso tremendo, alimentou 5.000, todo mundo queria fazer Ele rei, Ele foi embora. Ué, onde está o mestre? Esse é o rei. Ele foi embora, está louco.
O que está pensando? E mais, disse Pedro, eu vou ser morto, vou ser entregue, eu vou ser morto. E Pedro disse, mestre, pega leve, ninguém merece. Ele voltou e disse, atrás de mim, Satanás, você não sabe o que você está dizendo, você não sabe, você não pensa as coisas de Deus. Com Deus as coisas são invertidas. O que é simples, o que é pequeno, um joelho dobrado, uma oração num lugar secreto, não parece fazer diferença nenhuma. É um exercício para pessoas piedosas, com uma certa queda para o monasticismo. Não, a oração é poderosa, a oração move montanhas. Você pode se ajoelhar, fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar e dizer, Pai amado, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele faz parceria com pessoas simples. A sua história é extraordinariamente paradoxal. A sua história é extraordinariamente o inverso de tudo que o mundo entende por poder. A sua história é constrangedora. Quando a gente olha com olhos humanos, os agregados, os fora da família, ouvem as histórias e dizem, isso é loucura. E foi o que Paulo disse. Para os gregos é loucura, e para os judeus que queriam uma religião de poder, é uma ofensa. Mas para os que creem, é o poder da salvação. E é isto que nós celebramos durante este mês. E quando chegar a noite das velas, quando a gente cantar Noite de Paz, juntos, e cada vela, que não ilumina muita coisa, quando se junta, cada pessoa com a sua vela acesa, esse lugar se iluminando à luz de centenas de velas, veremos que o reino, embora comece pequeno, embora a história comece humildemente, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia, um dia, um dia. Para alguns será um dia maravilhoso, para outros será um dia aterrorizante. Aterrorizante. A prova de tudo isso, ou digamos, a tônica de tudo isso é, amados irmãos, sejamos perseverantes. Saiba que o seu trabalho não é inútil, a sua oração não é inútil, a sua perseverança não é inútil, o seu sacrifício não é inútil. Cada gesto, cada oração, cada mão estendida, cada pessoa com quem você fala a respeito de Cristo, não é inútil, não é pouca coisa, é muita coisa. É muita coisa. Havia um discípulo, sabemos apenas o seu nome, que eu esqueci agora. Mas Deus falou com ele, vá procurar Saulo. Fala com ele, que ele ainda vai sofrer muito por minha causa. Ele disse, Senhor, esse homem persegue a igreja. Não, vai lá, vai lá. Não sabemos quem esse homem foi, nem antes nem depois. O homem que foi chamado para falar com alguém, com um homem poderoso e perigoso. Cada ato de obediência pode fazer uma diferença. Cada passo em direção a Cristo faz uma tremenda diferença. Vamos orar. Amado Deus e Pai, bendito seja o teu santo e precioso nome. Nós celebramos Cristo. Celebramos Cristo. Confiamos somente em Cristo, na pessoa de Cristo, em quem está toda a sabedoria, em quem reside todo o conhecimento, os mistérios do tempo e do universo,
a razão de tudo que existe, o propósito de todas essas coisas, o caminho do mundo e o seu fim, achamos em Cristo. Nele tudo faz sentido ao que crê. Bendito seja o nome do Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. E te agradecemos acima de tudo pela palavra que nos alcançou e que nos transformou e que mudou a nossa sorte. Amém. Amém.